Para você ser um bom gerente, para você ser um bom empresário, para você ser um bom ser humano no lidar com as pessoas, você precisa aprender a manipular a sua energia masculina e feminina. Pois é, esse que vos fala é o escritor JP, e no vídeo de hoje é para você que é um gerente de pessoas e estuda tanto administração, estuda sociologia, psicologia, e nunca entendeu como ser um bom gestor de gente. Para gerenciar pessoas, você tem que saber manipular suas emoções, óbvio, porque, por exemplo, se você chega, o cara tá com raiva, e você chega com raiva no mesmo modo, ao invés de ser raiva ativa, tipo, o cara chega na raiva ativa e você chega com a raiva ativa também, amigo, você vai quebrar tudo, vocês dois vão quebrar tudo. Agora, se você vê que o cara chegou com raiva ativa, você entra na mesma raiva que ele, só que de modo passivo, você consegue entrar no modo rapport e ir equilibrando a emoção do cliente e trazendo ele para o seu lado. Porque quando a gente está com a raiva no modo ativo, a gente quer destruir o nosso inimigo. Só que isso não é bom para ninguém, porque você acha que o seu inimigo é o outro e não é. E essa coisa de ativo e passivo, os homossexuais entendem bem. Porque numa relação homossexual tem o ativo e o passivo. Aquele que faz o ato e aquele que recebe o ato. Entendeu? Geralmente o que recebe o ato é o feminino. Ele tem que se submeter ao masculino. Mas estamos falando aqui de frequência energética, não tem nada a ver com sexualidade, tá? Então, por exemplo, você é um gestor e você tem a sua energia masculina lá no talo. Você toma até testosterona para sua masculinidade estar lá no talo. Só que você tá mexendo nos hormônios e não tá entendendo como funcionam as energias. E nas energias, quem teve algum amigo mais idoso, e eu tenho um amigo de 84 anos, ou seja, eu tenho lugar de fala para falar isso, e é um cliente queridíssimo. Ele tem a energia feminina e masculina no equilíbrio. Ele está nos equilíbrio. Por isso, ouçam os mais velhos. Só que não são todos os mais velhos que têm esse equilíbrio, tá? Você tem que identificar de onde está vindo a informação. Mas esse cliente em questão, ele sempre me demonstrou uma serenidade, uma calma, um saber lidar com a situação que eu não me recordo de ter visto em outras pessoas, a não ser em outros idosos, sabe? Pessoa do meu convívio social. E eu cheguei na loucura de pensar uma vez, que me perdoe se ele assistir isso, eu cheguei a pensar que ele pudesse ser homossexual. Só que aí eu entendi que não tem a ver com sexualidade, tem a ver com frequência energética. E até a sexualidade é resultado justamente da frequência energética com a qual estamos acostumados. Então, se você quer ser gerente, aprenda a lidar com a sua emoção feminina, tá? Com a sua energia feminina, com o seu... Não lembro se é o Yin ou Yang, depois você pesquisa aí para saber qual que é qual. Você precisa saber lidar com essas energias para você sobreviver nesse mundo. Porque se você for 100% masculino, irmão, você vai ter que ter bala na agulha para aguentar as pedradas que vão te lançar. E se você tiver autoridade masculina, mas for feminino demais, prepara que vão pisar em cima de você, vão te matar. Se você não souber se impor, você vai ter que saber se retirar. Jesus fazia muito isso, inclusive. Quando ele via que o coração dos que estavam recebendo a mensagem era duro demais, ele simplesmente batia em retirada. Mas ele não fugia como um covarde. Ele nunca fugiu como um covarde. Não é essa a questão. Se você não sabe lidar com a situação, você recua, tá tudo bem recuar. Você analisa no seu íntimo e então você entrega o melhor que você tem.
Você aprimora o que você já tem para poder entregar o melhor. Gerentes fazem isso. E como eu sei que gerentes fazem isso? Porque eu recebi o cargo de gerente sem ter capacidade nenhuma. Eu só tinha capacidade técnica para gerenciar os técnicos da loja. Só que eu ganhei o cargo de gerente por causa do tempo de serviço que eu tenho. Então eu tenho muito conhecimento técnico, mas eu nunca lidei com gente. Na verdade, o meu lidar com gente sempre foi nos atritos, sempre foi nas bagunças, sempre foi nas desarmonias. E eu tô começando a compreender que para lidar com gente, às vezes você tem que se prostrar diante deles com um masculino forte para mostrar presença e autoridade, mas ter um jogo de cintura para lidar com algumas questões, porque se você bater de frente com todo parceiro seu, porque aqui na loja nós não temos colaboradores, eles são parceiros, eles não são CLT, eles são autônomos que prestam serviços autorizados, prestam serviços pra gente. É isso, eles são CNPJ, eles são MEI e eles prestam serviço para a loja. Então eles não são subordinados a nós, mas para trabalhar com a gente precisa seguir as nossas diretrizes. E para isso o gerente ele tem que às vezes ser um pouquinho frio, só que nunca deixar faltar calor no coração, porque às vezes a gente é muito frio e esquece que do outro lado tem um ser humano machucado, sofrendo, em agonia, cheio de angústias que ele não sabe tratar. E aí ele tá no trabalho e trouxe um monte de angústia, porque não tem essa coisa, separar as coisas. Não, tem que separar o que é de casa, o que é daqui. Não, nós não somos indivíduos separados do todo da nossa vida. A gente tem a área familiar, a área espiritual, a área profissional. A gente tem todas essas áreas em comunicação. Se você não comunica uma área com a outra, você vai estar dividido e você não vai conseguir entregar o melhor que você tem. E eu vejo nos meninos que trabalham com a gente, que, cara, são pessoas sensacionais, são seres humanos maravilhosos, mas eles precisam de direcionamento, eles precisam enxergar qual é o propósito. E a loja tem um propósito, nós temos uma visão na loja. E essa visão não é fazer dinheiro, é atender o cliente, é olhar o cliente como um ser humano, que ele de fato é, que tem uma dor, que no caso é o produto em questão, aquele que a gente trabalha, e não está funcionando corretamente, ou ele deseja esse produto na casa dele. Então a gente está indo entregar alívio de uma dor que ele tem, ou uma necessidade, ou uma vontade. E por esse diferencial nosso, a gente consegue cobrar muito mais do que a maioria dos prestadores de serviço por aí. Só que em contrapartida a gente investe alto em treinamento, a gente investe alto em todo tipo de treinamento, porque nossos meninos eles são autônomos. Então eles são vendedores, eles são empresários, são administradores, são técnicos, eles são todas essas coisas, eles são multifuncionais. Só que para isso eles precisam aprender urgentemente a lidar com as energias que nos permeiam. E por isso eu falo que a espiritualidade ajuda pra caramba. E é por isso que eu falo aqui nesse canal tanto sobre espiritualidade, porque a base, a pedra angular da nossa vida é a espiritualidade. Se você não aceitar isso, você tá lascado. Você vai ter que sofrer um bocado para aprender. E algumas religiões, elas falam que a pedra angular é determinado guia espiritual. Só que entende melhor as palavras desse guia espiritual, porque ele foi claro bastante, dado o momento em que ele pregou o que pregou. E alguns pobrezinhos foram pregados por conta do que tentou pregar, por conta das verdades que tentou expor. E hoje muitos expõem verdades e tem que camuflar as verdadezinhas, ou não tem discernimento bastante para entender que as verdadezinhas que estão colocando ali nos livros que eles escrevem, nos filmes e roteiros que eles escrevem, nas ideias que eles têm para ficção, para jogos e para tudo mais, tá tudo vindo do espiritual. Ele só não tá sabendo como colocar no mundo por causa de medo, por causa de represália, por causa de repreensão, por causa de infinitas coisas. Infinitas coisas. Só que o outro não pode
Nem tem condição de te matar. Porque sabe quem é a única pessoa que pode te matar? Não é nem pessoa, é um ser. É aquele que é. É antes de existir a existência. É enquanto a existência existe e vai continuar sendo depois que a existência, essa existência, deixar de existir. Esse é o único que pode te matar. Ele é o único que coloca um certozinho no seu nome e fala, ó, esse pode tirar daí. Sabe? Já ouviu a expressão? Uma folha da árvore não cai se ele não der a palavra. E é assim que funciona. Então por isso que você tem que temer, ter medo somente desse cara. É esse cara que pode te eliminar. Agora o outro, que tá cheio de rancorzinho, maldade, ódio, inveja, demônios no coração, o demônio já não manda nesse mundo, nessa existência. Ele já foi pisado, a cabeça dele foi pisada, já tem 2000 e tantos anos e vocês ainda não entenderam. Vocês ainda estão lutando contra ele. E tá lutando com ele fora, quando na verdade você deveria estar lutando com ele dentro. Enfim, eu vou ficando por aqui, eu excedi um pouquinho uns 10 minutos, mas acho que eu me fiz entender, tá bom? Agradeço a sua presença aqui. Eu peço encarecidamente a sua curtida para ajudar o canal a fortalecer. Deixe um comentáriozinho, porque eu vou adorar ouvir a sua vozinha aqui, expondo os seus pensamentozinhos, tá bom? Se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos que estão sendo lançados aí diariamente. E é isso. Obrigado. Sigam em paz, sigam sendo gentis. Amem, aprendam a amar incondicionalmente o outro. E isso não quer dizer que você precisa aceitar tudo que o outro faz, tá bom? Amar incondicionalmente é respeitar que o outro tem o livre-arbítrio para fazer o que ele quiser. E a gente continua amando do jeito que a gente pode. Seja presente na vida dele, seja distante da vida dele. E tá tudo bem, tá bom? Tchau, obrigado e até a próxima.